nós te agradecemos por cada visitante que tu estás trazendo para a tua igreja. Quando eu falo para a tua igreja, Senhor, tu sabes que eu me refiro a cada um de nós, porque nós somos o templo e morada do teu Espírito. Nós, Senhor, te chamamos para tomar conta desse lugar. Para a atmosfera aqui, Senhor, nós só sentimos o teu perfume. Para que tu possa, Senhor, tomar o teu lugar que é devido no nosso meio. Para que tu possa, Senhor, sempre estar no controle de nossas vidas. Sempre no controle de todos os cultos aqui apresentados a ti. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração que seja só para ti, Senhor. Aqui na terra nós somos apenas vasos na tua mão. Cumprimos aqui, Senhor, o teu propósito para cada um de nós. Ser sempre conosco, Senhor. Ser sempre com a tua igreja. Ser sempre, Senhor, com aqueles que te buscam e te querem de todo o coração. Que todos alcancem, Senhor, a tua graça que é dispensada todos os dias, gratuitamente, a cada ser humano. Que tu possa, Senhor, através da tua graça atual, transformar numa graça justificadora e assim santificadora, Senhor. E que o teu povo te busque de coração. Que quem te buscar de coração te encontrará, Senhor. Tu estás sempre disponível, Pai, para todo aquele que te buscar de todo o coração. Senhor, sê com a tua igreja. Dá livramento, Senhor, para aqueles que ainda aqui não chegaram nesta noite. Já te peço livramento, Senhor, para todos que aqui estão e chegarão para a chegada aos seus lares. Que tu possa, ó Pai, proteger os teus anjos, todos que te buscam, Senhor. Ó Pai, aqueles que estão lá no lamaçal, Senhor, do pecado. Aqueles que estão, Senhor, sem rumo e sem direção. Traz aqui na nossa igreja. Que nós estamos prontos, Senhor, para recebê-los, para curá-los, para libertá-los, para levar um encontro sincero contigo. Ó Pai, nos transforma a cada dia. Derrama, Senhor, a tua graça em nós a cada dia. Nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos se chegarmos a ofender alguém. Perdoa-nos, Senhor, se alguma atitude nossa feriu alguém. Provoca, Senhor, um encontro para que as pessoas possam se perdoar, para que as pessoas possam chegar até a Ti de coração limpo e puro. É com esse espírito, Senhor, de adoração, que nós começamos a te sentir aqui, Senhor, na nossa presença. Nós já conseguimos, Senhor, aqui nos conectarmos contigo. A casa é tua. Toma o teu lugar devido, Senhor. Porque toda adoração, todo louvor, todo o clamor são direcionados para ti e estão debaixo da tua graça. Abençoe esse culto. Abençoa a preleitora, Senhor, desta noite, que ela possa trazer uma palavra direta de ti para os nossos corações. Que ela possa atingir, Senhor, diretamente aquele que tu queres conversar com ele. Que só tu e ele entenda, Senhor, a conversa. Que só ele capite, Senhor, o que tu está dizendo para ele. Traz os teus filhos de volta para a tua igreja, Senhor. Eu sei
Santifique o meu coração como o teu coração, Senhor, anseia por essas almas. Providencia, Senhor, necessário. Nós te agradecemos em nome de Jesus por mais um início de culto maravilhoso. Continua conosco, Senhor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Segundo dia de festa para a glória de Deus. Estamos aqui mais este domingo, no dia de sentar-se à mesa, no dia de estarmos preparados, conectados com o Espírito Santo do Senhor, para recebermos do céu hoje mais um momento lindo que é a presença da mesa do Senhor. Este ato tão simbólico, mas tão profundo, para que possamos lembrar que Ele vive dentro de mim, Ele vive por mim, Ele vive por esta obra, Ele vive por todos os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes e que vieram receber e celebrar mais este dia de culto festivo, mas com a memória de que Ele se faz presente em mim e em você. Vamos adorar o Senhor, se coloque de pé, vamos exaltar este nome, vamos dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele está entre nós, e nós podemos adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu
palmas louvam ao Senhor. Ele está na casa, Ele está aqui entre nós desde ontem. Glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. As palmas também é um meio de louvar ao Senhor. Se você veio estar aqui hoje nessa presença, essa presença hoje em que o Rei está na casa, glorifica o nome dEle, não se acanhe, não se retenha. Ele está neste lugar, Ele está falando desde ontem aqui, Ele está fazendo entre nós, no meio de nós, Ele está fazendo prodígios e maravilhas. Vamos aguardar, porque a espera tem um fim. Ele vem nos buscar, e como noivas do Senhor eu quero estar neste dia e adorar lá no céu em nome de Jesus. arrebatada no piscar de olhos.
Messias aguardado, Ele vem me buscar, Ele vem, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluias, 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 glória, 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 Num glória, piscar glória. de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mais uma vez. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Vamos com a gente, igreja. Aleluias, aleluias, as palmas louvam ao Senhor, Ele está aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa presença, Senhor. Entregando nosso louvor, nossa adoração, a adoração neste momento lindo. Nós queremos clamar e exaltar o seu nome santo. Apóstolo, eu imagino todos nós um dia no céu adorando em uma só voz, junto com arcanjos. Vamos adorar a Ele, continuar essa adoração linda. Cante conosco. além do rio azul, As ruas as ruas são de ouro e de cristal. ali tudo é vida. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, As ruas são de ouro. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Vem. Verei o grande rio da vida, Aleluia. claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá. Não haverá nenhum clamor. Porque eu Verei os olhos de e Jesus. trocarei. E tocarei seu rosto, enfim, não haverá
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Senhor, Ele está aqui, oh aleluias. Receba dessa palavra através dos louvores, Ele vai te levar. Em nome de Jesus, você vai cear com Ele naquele grande dia. Eu creio em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos, pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Glória a Deus, uma alegria estar aqui com os irmãos. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Ergue a sua mão, queremos te conhecer. Ah, que bênção, temos nossa amiga aqui, que é do movimento da inclusão aqui da região, né? Como chama? Leões do Norte. Está junto com você? Muito bom, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Sinta-se em casa, a casa de Deus. E tem aqui alguns rostinhos que para vocês são novos, mas eu já conheço há 12 anos. Uma alegria ter aqui ó, o pastor Charles, a TT, que é uma grande mãezona, sempre acolheu a gente na primeira fase. Que Deus abençoe a senhora. Hoje ela faltou na igreja dela para vir nos prestigiar, mas vai valer a pena, amém? Está aqui o Lucas, companheiro do pastor Moisés, né? Hoje ele está em outra denominação, mas que o Senhor abençoe e que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, amém? Nós temos também nosso amigo ali atrás, que acho que deve vir aqui, né? O barbeiro, o senhor é a primeira vez? Não, já veio. Ah, então já é de casa. E é o Fábio também. Ah, o Fábio Marques também. Seus filhos conhecidos, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Quero agradecer a Deus por você ter vindo. Irmãos, depois de 11 anos, o Senhor nos trouxe de volta para as terras nordestinas. E eu creio que é porque Deus tem algo a fazer nessa região, amém? Muitas vezes Deus ele usa os improváveis, aqueles que foram rejeitados pelo sistema, pela denominação. Talvez disseram para você que você não pode ser cristão e homoafetivo. Talvez disseram que você não pode ser até mesmo hétero, cis e frequentar uma igreja como essa. Nossa mensagem central aqui é um Deus de amor incondicional que não faz acepção de pessoas. O homem ele joga para fora, mas o nosso Deus é um Deus de amor. E o mesmo sangue que foi derramado pela vida de um foi derramado pela vida de todos. Então sinta-se privilegiado, sinta-se na casa do Pai nessa noite. E nós chegamos no momento do culto, que também faz parte do nosso louvor e da nossa adoração, que é o momento de nós honrarmos a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta. Se você está nos visitando pela primeira vez, fique bem à vontade, você não é obrigado a nada, nós simplesmente somos os mantenedores da obra de Deus. A igreja ela não é sustentada nem pelo governo, nem por empresários, mas é através dos santos. Havia um pastor que ele dizia assim que a igreja ela é sustentada pela promessa dos ricos e a oferta das lavadeiras. Trazendo para a nossa realidade, né, a oferta dos operadores de telemarketing, né, muitas vezes o cabeleireiro, muitas vezes aqueles irmãos que estão ali soando, né, os vendedores, os promotores, eu me incluo no vendedor, amém? Mas é bênção, irmãos, nós fazemos parte, porque quando nós falamos de semeadura, não basta só você ter uma semente,
mas você tem que lançar numa terra fértil. E essa semente hoje, talvez você não possa dar mais do que R$2, não tem problema. Mas se você der com amor, é uma semente que vai clamar por algo grandioso que o Senhor fará aqui nessa região. Então, antes de você pegar o seu dízimo, a sua oferta, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu, o mais rico que já existiu. Então, aqui ele traz para nós algumas chaves de nós termos uma vida próspera. Não é da vontade de Deus que você viva na miséria. Lá no céu não tem miséria. Nós acabamos de falar aqui que as ruas são de ouro e o mar é de cristal. Ou seja, lá no céu Deus não tem miséria. A Bíblia diz que riquezas e honras vêm do Senhor. Mas aí você vai perguntar, mas apóstolo, mas crente passa prova, sim ou não? Passa. Ele passa por momentos difíceis, sim ou não? Mesmo o dizimista, o ofertante, ele pode passar por dias de dificuldades. Mas a nossa certeza, a nossa convicção é que toda prova tem começo, meio e fim. Toda vez que alguém passa por uma prova, você não, que é ao vivo. Mas está bem melhor que ontem o som, né? Glória a Deus, abençoe os nossos irmãos. Então, meus queridos, todas as vezes você passa por um deserto, ou você sai dali para a terra prometida, ou você morre no deserto. Mas só morre no deserto os murmuradores. Porque o deserto, ele não é cemitério de crente, ele é uma escola. É ali que Deus ele vai trabalhar em nós. Mas existe esse princípio espiritual. Você abriu aí Provérbios 3, 9, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Diga assim comigo: honra o Senhor. Bem bonito, diga assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus está falando aqui? Andar em aliança com Deus não é barganha, mas é você ter a certeza. O Senhor está falando assim: você me honra com a primeira parte e eu encho os teus celeiros. Isso é uma promessa de Deus para nós. E quando nós falamos de primeira parte, é exatamente a primeira parte. Quando você recebeu o seu salário, você tem que ter a sua lista lá de prioridades, né? O aluguel, a água, a luz, mas coloca a primeira parte, o reino de Deus. Porque se você falar assim, ó, se sobrar eu vou dar para Deus, sabe quando vai sobrar? Nunca. Porque Deus precisa ser o quê? Prioridade. Quando você está numa festa de aniversário, sabe o primeiro pedaço de bolo? Na verdade, ele tem o mesmo recheio que os outros pedaços. Mas para quem vai receber tem um sabor... Ó, o boleiro está aqui, confeiteiro. Não tem um sabor especial, aquela expectativa, quem será que vai receber o primeiro pedaço de bolo? Porque aquilo ali não é só um pedaço de bolo, aquilo ali representa honra, carinho, amor. Então nós temos que não só pegar de qualquer jeito, mas dizer: Senhor, aqui a minha gratidão, eu quero honrar ao Senhor com o meu melhor. E isso vai acontecer na tua vida como consequência. O Senhor, ele vai encher os teus celeiros e vai transbordar de vinho os teus lagares. Vinho significa alegria. Não vai faltar alegria na tua vida, amém, queridos? E no versículo 16, ele libera uma palavra profética. Diz assim: vida longa na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Diga assim comigo: na minha mão direita, abra sua mão direita e diga assim: na minha mão direita, vida longa. Na minha mão esquerda, riquezas e honra. Mais uma vez, bem forte, é um ato profético. Assim, na minha mão direita, vida longa. Na minha mão esquerda, riquezas e honra. Agora pega essa chave. A riqueza que Deus tem para mim e para você é uma riqueza com honra. Porque o mundo dá riqueza, sim ou não? Você não vê tantos corruptos que têm mansões, que têm aí jatinho particular, muitas vezes traficantes e tantos outros que dão golpes em pessoas e têm do bom e do melhor.
mas não é uma riqueza com honra, porque hoje ele tem, amanhã ele está ali algemado no jornal das 18 horas, sendo motivo de vergonha e de vexame. Já viram isso? Pois é, pois a riqueza que Deus tem para nós não é essa, é uma riqueza com honra. E a maior riqueza que existe é o Senhor prover todas as nossas necessidades. A prosperidade de Deus é você ter todas as suas necessidades supridas, porque não adianta também você ter muito dinheiro e não ter saúde, adianta? Adianta você ter dinheiro, ter saúde e a sua família ser destruída? Não. Adianta você ter saúde, ter dinheiro, ter uma família abençoada, mas não ter a salvação da sua alma? Não adianta nada. Então, o projeto de Deus de prosperidade é que você tenha todas as suas necessidades supridas. Amém? Então, é crendo nessa palavra que você vai ofertar agora ao Senhor. Tem um envelope que foi distribuído, você pode colocar em espécie. Você pode também ofertar apontando ali para o QR Code, bem prático, a chave Pix. E você vai ofertar o seu melhor ao Senhor. Aí no envelope também tem o QR Code, a nossa chave Pix. Casa do Tesouro @gmail.com. Adorei essa chave Pix. Casa do Tesouro @gmail.com. Ou você pode apontando ali com o celular e ofertar o seu melhor ao Senhor. Lá na nossa sede a gente tem uma maquininha de cartão de crédito e débito. Antigamente lá atrás a gente se escandalizava, né? Mas irmãos, quem é que anda com dinheiro hoje? Coisa mais difícil. Hoje tudo é no cartão. Então nós como cristãos temos que ter mentalidade renovada, porque Deus é um Deus de coisas novas. E eu vim aqui lá de São Paulo profetizar que assim como o Senhor tem prosperado lá em São Paulo, essa igreja vai ser uma igreja próspera, em nome de Jesus. Cada vez que nós viermos, né, pastora, vai ser uma novidade. É instrumento novo, é som novo, são cadeiras novas, ar-condicionado, porque Deus, Ele merece o nosso melhor. E aqui é a casa do Pai. Talvez você não tenha noção, mas é aqui que talvez vai ser o casamento, é aqui que vai ser a apresentação do teu filho, é aqui talvez que vai ser o momento onde você vai receber a tua família para uma ordenação ministerial, né, pastor? Ou até mesmo para o seu batismo. Então, enxergue com visão de águia. Aqui é um lugar pequeno, mas é a nossa sala de treinamento apostólico, amém? É aqui que nós vamos ativar os obreiros do Nordeste, dessa geração, onde nós veremos a manifestação da glória de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Recife será impactado, será abalado com a presença de Deus. Quantos creem nessa noite? Você crê nesse lugar? Jesus está aqui nessa noite, amém? Todos já ofertaram? Feche os seus olhos, eu quero orar por esse dízimo, por essa oferta. Quero orar. Erga seu envelope aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. E nós cremos que do Senhor vem a tua provisão, ó Deus. Nós queremos, Senhor, nesta noite, que haverá, Senhor, a provisão do céu sobre a vida de cada irmão que está aqui. Entra, Senhor. Pai querido, vai abrindo a porta, vai, Senhor, visitando aquele que está em dificuldade, em aperto. Traga, Senhor, o suprimento do céu. E nós te louvamos, Senhor, porque haverá a manifestação da tua glória. Meu Deus, o milagre da provisão na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, libere tua fé, diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu estou lançando essa semente na terra mais fértil que existe, que é o reino de Deus. Eu te agradeço, porque a partir de hoje, a bênção do Senhor está entrando nos meus celeiros. Onde eu colocar as minhas mãos, vai prosperar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou conquistar. E eu te agradeço, porque a tua igreja já tem todas as necessidades supridas, em nome de Jesus. Eu gostaria de parabenizar a diretoria local. Está aqui a pastora Tiane, que é a nossa tesoureira geral, uma igreja muito transparente. Nenhum de nós ainda vivemos da obra, nenhum pastor, nem eu que sou apóstolo, presidente, nem os pastores, todos eles trabalham de dia no secular e à noite atendem o rebanho. Então todo recurso, irmão, é investido na obra e nós somos transparentes. Então tudo que entra e sai, os irmãos estão aqui de testemunha, é muito às claras, é muito de forma honesta, porque nós queremos entrar no céu. Então nós levamos o financeiro da igreja com muita seriedade. E essa obra, ela nasceu aqui em abril. Hoje nós estamos fazendo uma festa de inauguração
oficialmente. Mas nós queremos louvar a Deus pela seriedade dos irmãos aqui, comprometimento, porque em todos esses meses, essa igreja aqui fechou no azul, para a glória de Deus. Todas as contas pagas, todas as necessidades supridas com os recursos dos próprios irmãos aqui. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, né? Que o Senhor, Ele abençoe e prospere cada vez mais a vida de vocês, amém? Que nunca falte a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Meus amados, tem algum louvor de oferta? Então nós vamos ter um louvor de oferta. Fique aí conectado com Deus, porque daqui a pouco nós vamos ouvir Deus falar. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? O tema da festividade é impactados. Ontem nós fomos impactados, sim ou não? Ó, irmãos, teve irmãos que nem dormiu direito de tanta alegria. Mas hoje não será diferente. Deus tem a sua porção para nós, né, pastor Rodrigo? Amém. Irmãos. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com mais louvor.
de pé por um minuto, por favor. Receber nossa produtora, pastora Tiane Ribeiro. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Eu vim ansioso. Pega a sua mão para cá de abençoador. Vamos orar pela serva de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós entramos na Tua presença, estabelecemos o Teu reino neste lugar. Desde já, Senhor, eu repreendo agora, Senhor, todo comichão nos ouvidos, que ao som da minha voz, todas as mentes, os corações sejam libertos para receberem a ministração da Tua palavra, que é viva e eficaz. Meu Deus, que ela possa, Senhor, produzir fé no nosso espírito, confrontar, Senhor, meu Deus, a nossa alma e produzir frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós pedimos, fale e não te cales nessa noite. Fala não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nós queremos sair daqui impactados com a Tua glória e com a Tua presença. Meu Deus, usa a Tua serva na força do Teu poder. E nós Te exaltamos por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, só quem crê diz... Amém. Aplaude ao Senhor, queridos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Tá muito fraco isso aí para quem está na festividade. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não é proibido da glória, hein, irmãos? Deem um lugar nessa noite, porque aqui a gente vem prestar o nosso culto racional ao Senhor. Então você tem que entender o que você está fazendo. E o dono da festa já chegou, então não tem motivo para a gente se calar nessa noite, mas glorificar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Amém? Gostaria desde já agradecer a rica oportunidade ao pastor Rodrigo, aos irmãos dessa obra que estão à frente. Uma festa maravilhosa. Hoje estamos nesse segundo dia dessa abertura, declarando para os céus, para a terra e para o inferno que a novo templo foi restituída sobre este lugar. Amém? Desde já eu agradeço, me sinto muito honrada, obrigada pelo convite. E sem perder tempo, abra a sua Bíblia comigo no tema desta noite. Está em Atos, capítulo de número 17. Versículo 6. Na parte B deste versículo. Todos encontraram? A minha tradução diz assim: estes que têm causado transtorno em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Repita comigo: estes que causaram transtorno em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Amém. Abra comigo também a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. A parte B do versículo diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo, bem forte, para o inferno ouvir. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Mais forte, não prevalecerão contra ela. Se assente dando glória a Deus. Irmãos, o tema deste encontro, desta abertura, desta inauguração é forte, porque fala sobre impactar, fala sobre transtornar. E quando a gente passa a compreender o real significado dessa palavra dentro do contexto a qual Atos 17, versículo 6 nos fala, a gente precisa entender onde tudo isso começou, para que não haja
problema no entendimento de compreender onde foi que tudo isso começou. E começou com Jesus dizendo aos discípulos. Eles estavam na região de Cesareia de Filipe. Era uma terra que cultuava muitos deuses. E aí, Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem de mim por aí? E os discípulos responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um profeta. E Jesus pergunta aos discípulos: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, sem ter muita calma para falar, já exclamando, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quem te revela isso não é carne nem sangue, mas o próprio Deus. E ele diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E quando a gente fala do original no grego, a gente vê que Pedro significa pequena pedra, mas Petra é rocha. E quando ele fala sobre rocha, que ele está falando do próprio Cristo, que a igreja ela está pautada, ela está consolidada em Cristo. E se ela está pautada, se ela está consolidada, se Cristo é a nossa base, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E ali passa-se alguns acontecimentos e Jesus vem a preparar os seus discípulos para a sua hora, de que ele morreria, sofreria, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. Porque a igreja ela não poderia dar início sem que Jesus tivesse vencido a morte. A igreja ela não poderia ter dado início sem que Jesus vencesse na cruz do Calvário, por mim e por você. E é por isso que Jesus ele vem preparando os seus discípulos. E agora chega um momento em que Jesus ele é açoitado, ele é caluniado, ele sofre e ele é morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que hoje eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E hoje o inferno ele já não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós fomos comprados com um preço de sangue. E é por isso que estamos aqui. E aí passa-se algum tempo que Jesus ele ressuscitou, agora ele encontra os discípulos e ele diz aos discípulos que eles tinham que permanecer firmes em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E é interessante porque depois da ascensão de Cristo, ele vai para o Pai e o povo ali, os apóstolos junto com 120 pessoas, no total 120 pessoas permanecem constantes, firmes em oração. E eu quero já dizer algo para mim, para você nessa noite, que sem oração nada rompe. Eu quero dizer algo para você nessa noite, que sem oração não tem como ficar de pé. Isso eu não falo da igreja, porque se eu e você hoje não quiser, amanhã Deus ele pega, levanta outro e vai fazer acontecer. Eu já estou sentindo graça de Deus sobre este lugar. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos, esteja bem atento, não deixe nada tirar a sua atenção, porque a palavra do céu hoje, para mim e para a sua vida, é uma palavra rema. Porque teve gente que parou no meio do caminho quando Jesus disse não é para parar, e parou. Mas ele está dizendo que hoje ele vai levantar, porque a vontade dele é que você esteja de pé. Para fazer o quê? A sua vontade não, a vontade dele. A gente prepara um esboço, mas Deus ele fala do jeito que ele quer, irmãos. Sabe por quê? Eu vim lá de São Paulo, mas Jesus ele conhece o coração de cada um de vocês. Ele é aquele que sonda o íntimo e o profundo do seu coração. Você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está lavando louça. Ele sonda os seus pensamentos. E talvez tenha gente aqui que no meio do caminho decidiu parar. Tem gente que no meio do caminho talvez tenha pensado em que aquilo que o Senhor haveria prometido não se cumpriria. Eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor manda falar, a gente fala. Pedro foi um desses. Foi chamado. Lança a rede, Pedro. Pedro não tinha nada. Passou a noite toda pescando, mas ele fala para o Senhor Jesus, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Só que Pedro ali, ele não tinha entendido
o propósito do Senhor não era pescar peixe, mas era pescar homens. E ali começa o ministério de Pedro. Acontece tudo. E logo após a morte de Jesus, Pedro se encontra no mesmo lago, jogando a rede de novo, talvez porque se frustrou pelos homens, por pessoas, por feridas, por situações. Mas Pedro lançou a rede, disse que iria pescar, não pescou nada. Pedro voltou no lugar da sua frustração, mas foi no mesmo lugar em que Jesus havia feito uma promessa a Pedro. E é interessante que Jesus, ele passa ali, depois de ressuscitar, os discípulos não tinham reconhecido que era o Cristo ressuscitado. E aí ele pergunta a Pedro, vocês têm algo de comer? E Jesus sabia que não. E ele fala, ei Pedro, lança a rede novamente. E é interessante porque em João, quando ele descreve sobre esse cenário, ele fala que Pedro não precisou ir a águas mais profundas como foi da primeira vez. Porque na primeira vez o acontecimento era o mesmo, lançar a rede, mas a estrutura do barco foi afetada. A rede ela foi afetada, mas da segunda vez não. Por quê? Porque Pedro já tinha a estrutura. O Senhor já tinha movimentado em Pedro, o Senhor já tinha feito com que Pedro passasse por muitos processos para que ele estivesse pronto, aprovado pelo Senhor. E agora Pedro ele lança a rede e diz que ele pega muitos peixes. Mas essa rede ela não se rompe. A estrutura ela não se rompe. E quando Pedro está se deparando com essa situação, João fala, ei Pedro, você não está reconhecendo ao mestre. É a mesma situação. A gente voltou no lugar de frustração, a gente voltou a pescar. E o mesmo milagre aconteceu. Você não está entendendo? É o mestre. Quando Pedro se depara com isso, ele corre até Jesus. E ali Jesus tinha já preparado uma fogueira, já tinha pão, já tinha peixe. Ali eles se alimentam. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta por uma segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, mas você me ama mais do que a estes? Mais do que a rede, mais do que o barco? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E quando eu me deparo com essa situação, o Senhor revela algo muito profundo ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Quando Jesus ele pergunta a Pedro se ele ama mais do que o barco, mais do que a rede, ele está dizendo, ei Pedro, quando você se frustrar de novo, você não vai voltar para o lugar da sua frustração. Você não vai voltar no lugar onde que você foi frustrado. Mas a partir de hoje você vai se levantar para viver as minhas promessas. E ali Pedro ele se levanta para viver as promessas do Senhor. E aí a gente vê em Atos capítulo 1, Jesus falando para que eles permaneçam firmes, é a ascensão de Jesus. Mas no capítulo 2 existe o dia de Pentecostes, e a igreja ela nasce. E veio sobre eles um vento veemente, impetuoso, língua ser partida como que de fogo, e tomaram todo aquele povo. Eu questionei ao Senhor porque foi exatamente naquele momento. Ele diz, porque quando eu trago um renovo sobre a minha igreja, ela suporta as provações. Quando eu derramo da minha graça sobre o meu povo, é para eles serem preparados para as perseguições. Sabe por quê? Porque onde você está, você causa alvoroço. Onde você passa, você causa transtorno. Sabe por quê? Porque a luz de Jesus brilha em você, e o que brilha em você incomoda as trevas. Você está entendendo? E ali começa a trajetória da igreja. A igreja primitiva. Deus dá o crescimento. Só que com o crescimento também existem muitas situações. E aí a gente vê a igreja sendo perseguida. A gente vê a igreja sendo transtornada, pode assim dizer, não transtornada, mas afetada de dentro para fora. Porque Satanás ele é assim. Quando ele vê que a perseguição não desestabiliza o crente, ele tenta ir de dentro para fora. Mas sabe por que a perseguição ela não desestabiliza?
Porque quanto mais persegue, quanto mais oprime, a igreja ela cresce. Quanto mais persegue, a igreja ela se reúne em unidade para orar. Você está entendendo? Porque a unidade ela é o segredo do crescimento da igreja. Sabe por quê? Porque eu não vou fazer nada sozinho. Você não vai fazer nada sozinho. É por isso que Deus levanta cada um, para que juntos possam desenvolver aquilo que o Senhor colocou nas mãos de vocês. E é interessante que a igreja ela era perseguida e às vezes se dispersava, cada um ia para um canto, mas não era dispersado no sentido de não voltar, mas era dispersado no sentido de que onde ia pregava a palavra. Onde a igreja ia, pregava a palavra. Os irmãos se dispersavam. Às vezes sobrava só os apóstolos. Mas onde a igreja ia, ela plantava a semente. Sabe por quê? Porque a terra mais fértil é o reino do Senhor. E aonde você lança a semente, ela não volta vazia, ela cresce. Você está entendendo? Talvez lá atrás, no passado, quando a Novo Templo, ela deixou de existir. Alguém olhou e falou, não existe mais. A árvore foi cortada, não, vocês não entenderam, a árvore ela tem raízes. E no tempo certo passam-se as estações e ela volta a crescer e dar fruto. No tempo certo a árvore cortada ela volta a crescer e a dar frutos. E toda semente que ela é lançada no reino do Senhor ela dá fruto. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor é uma terra fértil. E a igreja de Jerusalém, a Roma, ela enfrentou muitas perseguições, muitas lutas, muitas guerras, muitos desertos. Mas nada disso. Muito pelo contrário, quanto mais existiam as prisões, os açoites, ela continuava crescendo. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque ela está pautada nele. Porque ela está fundamentada nele e ele é imutável. Nada pode parar a igreja do Senhor. O Senhor é quem sustenta essa obra. O Senhor é quem sustenta este povo. Desde quando eu estou na Novo Templo, não muito tempo, eu ouço o apóstolo dizer que existem uma profecia sobre a nossa igreja e isso me conforta muito nos dias difíceis. Na verdade são duas, né, apóstolo? A primeira é que quando não houver recursos o Senhor ele manda de fora. E a segunda é que se tiver duas pessoas, renasce novo templo em qualquer lugar. Isso significa que o Senhor ele sustenta a obra a qual ele levanta. Mas ele depende de nós para que nós possamos ser enviados para onde ele mandar. Porque a nossa função aqui não é só vir aceitar Jesus e ficar no banco esquentando o banco, não. Se Jesus disse para os discípulos, ide e pregar o evangelho por todo mundo, ide fazer discípulos. Nosso objetivo tem que ser o de Cristo. A nossa mente tem que estar alinhada com o céu. O nosso coração eles tem que estar alinhado com o reino. Para que tudo aquilo que a gente venha fazer venha frutificar. Porque não adianta eu e você querer fazer a nossa vontade. Não dá certo, não rompe, não vem. Não adianta às vezes você também querer fugir do seu chamado, do seu ministério. Porque Jesus ele vai deixando até que ele chegue um tempo em que ele te puxa. E faz você voltar para o mesmo lugar que você precisava estar. Veja só, Jonas. Precisava ir para um lado, foi para o outro, né? Ficou dentro da baleia, não foi? Mas teve que voltar. Foi vomitado no lugar que ele precisava estar. Para fazer aquilo que ele precisava ser feito. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Isso nem estava no esboço, mas o Senhor sabe. Deus ele fala com presentes, não é com ausentes. E agora, a igreja ela começa a crescer. E capítulo 7 de Atos são levantados os diáconos para o apoio, para o suporte da igreja. Um desses diáconos era chamado de Estevão, o qual pregava com muito poder, com muita autoridade, com muita ousadia. E agora Estevão ele é apedrejado.
por pregar aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Porque existe uma resistência. Existe uma oposição. Existem os religiosos. Mas é interessante que, após esse acontecimento com Estevão, quem estava lá? Saulo, o mesmo Paulo, Saulo de Tarso. Talvez você já tenha ouvido muitas palavras fundamentadas sobre Paulo. Paulo, ele era da região de Cilícia. De Tarso. Tarso era da região da cidade de Cilícia. E ele era da tribo de Benjamim. Então, além de judeu, ele tinha cidadania romana, o que dava direito a ele muitas coisas. Ele foi educado na lei judaica por Gamaliel, um dos mestres renomados, o que fazia de Paulo um fariseu nato. Ou seja, aquilo que os cristãos faziam para ele era como se fosse uma seita, porque ele não tinha um entendimento, ele ainda não tinha conhecido Cristo ressurreto, que os discípulos tinham conhecido. E agora Paulo, ele vai a caminho de Damasco, para que venha prender os cristãos. Muitas vezes Paulo, ele matava os cristãos. Só que no meio do caminho, em Damasco, Jesus aparece para Paulo. Paulo, por que tu me persegues? E ali Paulo, ele teve um encontro com o Senhor. Ficara cego 3 dias em jejum e em oração. E Ananias vai. Antes de Ananias ir, ele tem uma visão em que era para ele ir à rua direita e encontrar a Paulo. E ele questiona, mas Senhor, Paulo não é um daqueles que perseguem, aqueles que pronunciam o teu nome? E o Senhor fala para Ananias, vai, porque és para mim um vaso escolhido. Ou seja, aquilo que Paulo era, Paulo já não é mais. Aquilo que Paulo foi, o Senhor já tinha mudado a identidade. Porque para você transtornar o mundo, você tem que ter identidade. Qual a identidade que você está levando? O que você tem pregado? O que tem saído da sua boca? Qual tem sido a sua postura? O que você tem feito? E agora no meio do caminho o Senhor encontra Paulo. Ah, Paulo, você está dando problema, né? Está perseguindo os meus, mas espera aí, eu vou fazer de você um vaso novo. Eu vou fazer de você alguém novo que vai padecer pelo meu nome. E o Senhor, Ele muda a história, Ele muda a trajetória, Ele muda o cenário para fazer de você aquilo que Ele quer que você seja, não aquilo que você quer ser. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é aquilo que Ele quer. E quando você está à disposição para ser aquilo que Ele quer, ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você já não tem mais escolha, porque escolhido não escolhe. Aprendi com o meu apóstolo. E aí você começa a entender que o seu chamado, ele é maior do que a sua vida. Você começa a entender que aquilo que Ele derramou sobre a sua vida é muito além do que os seus sonhos, do que os seus planos, do que os seus projetos, porque agora você passa a viver a vontade dEle. E agora Paulo, ele é um novo homem, que sai e vira Paulo. Uma nova pessoa. E agora Paulo, ele começa a... Ananias vai até ele. Logo em seguida as escamas caem dos seus olhos. Porque quando a gente não tem o entendimento do céu, muitas das vezes o nosso entendimento, ele é cegado pelo inimigo, sim. Porque ele não quer que você veja aquilo que Deus tem para você. Ele não quer que você veja a sua posição no reino. E qual é a sua posição no reino? Qual é a sua identidade no reino? Eu sou filho de Deus. Eu sou agente do reino. E você é o quê? Porque quando a gente entende que a gente é agente do reino, que a gente é filho de Deus, a gente entende que o filho, ele não trabalha para o pai, ele trabalha com o pai. E é isso que nós precisamos entender. E agora Paulo cai as suas escamas dos seus olhos e ele é batizado.
logo em seguida ele começa a pregar. E por onde Paulo ele passa, sempre causa algum tipo de alvoroço. Sempre causa algum tipo de transtorno. Sabe por quê? Porque você pregar aquilo que o sistema não quer ouvir é conforto. E a igreja ela não cresce no conforto, ela cresce no conforto. Jesus fala aos seus discípulos certa feita que bem-aventurado aqueles que sofrem e padecem. E às vezes a gente está no conforto, é bom, né? Não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso buscar, pra quê? Aqui do jeito que tá bom. Mas o Senhor ele não nos chamou para viver dessa forma. Ele nos chamou para confrontar o mundo. Ele nos chamou para transformar o mundo. Com as nossas mãos, com a nossa capacidade, não. Porque a Bíblia diz que se nós não estivermos na videira que é Ele, nada podemos fazer. É por isso que temos que estar nele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Entenda que Paulo ele não era iletrado como os discípulos. Jesus chamou 12. Não eram 12 com uma conta bancária gorda. Não. Não eram 12 com um currículo bom. Não. Não era 12 que tinha Não era 12 que tinha a melhor roupa, a melhor veste, a melhor casa. Não. Sabe por quê? Porque Deus ele não está interessado na tua conta bancária. Deus ele não está interessado no seu currículo. Ah, pastora, mas eu fiz mestrado. Deus está interessado no coração que está disponível para Ele. Um coração que está disposto para ser aquilo que Ele quer que você seja. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós conquistamos aqui, não estou dizendo que é pecado você desejar ter a melhor casa, o melhor carro, não. Não estou dizendo que é pecado. Você pode desejar isso. Mas isso não enche os olhos de Deus no sentido de que isso faz com que isso seja suficiente para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Ele só precisa dos dispostos e disponíveis. Daqueles que colocam a mão no arado e não voltam atrás. Daqueles que não têm medo de levar pedrada. Sabe por quê? Porque pregar o Evangelho nos dias de hoje continua sendo difícil. A igreja em toda a sua trajetória, ela enfrentou muitos desafios. Mas em todos os desafios Deus continua dando crescimento. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo prega, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E em todo o tempo, quem deu o crescimento foi o Senhor. E é interessante porque a igreja ela passou por tantas reformas. A igreja ela passou pelas prisões, pelas fogueiras. A igreja ela passou por tantas situações brutais. Muitos foram os mártires que morreram em nome da igreja, em nome de Cristo. Porque não tinham medo de confrontar um sistema religioso. Porque não tinham medo de confrontar o mundo. E Paulo vai dizer que o morrer é ganho. Que quando a gente morre fazendo a vontade do Senhor, a gente sabe que a nossa esperança é de receber o galardão no céu, de ver Ele. Então eu quero que nessa noite você entenda, o contexto é sobre impactar, é sobre causar alvoroço, é sobre causar transtorno por onde passa, mas não tem como a gente se levantar para fazer a vontade de Deus sem que a gente esteja posicionado nele. Não tem como a igreja ela avançar se ela não estiver posicionada nele, mas quem é a igreja? É o templo de 4 paredes? Não, somos nós. E hoje eu quero que você entenda que aquilo que o Senhor ele chamou você para fazer não é pequeno, é grande, porque é para transtornar o mundo.
conectar o mundo. E às vezes nós colocamos algumas coisas na frente disso, de uma ordem que foi nos dada, nos direcionada. E às vezes nós colocamos as nossas mazelas aqui, as nossas feridas, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ah, pastora, mas porque o irmão não sei o quê. Ah, porque aconteceu tal coisa, eu não quero mais ir. Mas e a promessa que o Senhor te fez? Diz o Senhor nessa noite que as promessas continuam de pé. Diz o Senhor nessa noite que a palavra que Ele lança não volta atrás. Ela se cumpre. Assim como a árvore, ela dá fruto na estação certa. Mas nós temos que estar posicionados mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela enfrentou muitas dores, muitos processos, muitas perseguições. Eram muitos fariseus, muitos religiosos. E hoje não é diferente. Hoje a gente continua enfrentando a oposição de muitos. Por quê? Porque talvez alguém disse que não existiria igreja inclusiva. Talvez porque os religiosos não nos aceitam. Pouco me importa o que eles pensam. Porque o Senhor me chamou para alvoroçar o mundo. Pouco me importa o que o sistema religioso pensa. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele garante. Aquele que ele chama, ele sustenta até o fim. E é interessante que eu estava aqui, né, esses dias, ontem, e eu vendo as crianças cantando, né, que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ninguém parou a igreja. E eu falo, confirma, Senhor, confirma. Sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar o peso da história que a gente tem, para que a gente pudesse estar aqui, muitos morreram. Deram as suas vidas para pregar o nome de Jesus. E se esse evangelho que a gente tem pregado não tem confrontado, então tem alguma coisa errada. A gente veio para confrontar. A gente veio para transtornar o mundo. E essa palavra, ela é muito forte porque não fala no sentido negativo, mas fala no sentido de causar impacto, de causar alvoroço. Ou seja, aquilo que nós iremos viver, talvez em momentos terão opositores, talvez em momentos existirão perseguições, talvez em momentos existirão, assim como os mártires, que derramaram o seu sangue, mas foi como uma semente para que pudéssemos estar aqui. E a nossa função é continuar esse legado, de levar a palavra, de anunciar que Jesus Cristo é o Messias. Talvez alguns dissem, mas você é LGBT e você é crente? Alguns diziam, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Bem, ver. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Pode sair alguma coisa boa de nós por sermos LGBT? Vem ver. Porque o que nos faz fazer a vontade dele é a graça dele. Não é nas nossas mãos, é na força dele. Não é no nosso querer, mas é a graça dele quem tem nos sustentado. Talvez o mundo tenha nos rotulado de muitas formas. E está tudo bem, porque muitos nem se permitiram nos conhecer. Muitos têm deturpado o evangelho, a palavra. Talvez lá fora, aqui não, glória a Deus. Mas lá fora pode existir muitos sepulcros caiados, tem. Pode existir muitos altares quebrados, sim. Mas aqui nós temos o altar consertado diante de Deus. E quando existe um altar consertado, o fogo ele desce. Sabe por quê? Porque o fogo ele vem e consome o sacrifício. Você está entendendo? Onde existe um altar levantado diante de Deus, que anuncia o reino do Senhor e estabelece o reino do Senhor sobre este lugar. Quando é ofertado o sacrifício, ele vem com fogo, consome esse sacrifício e sobe como um incenso suave nas suas narinas. Deixa eles nos rotularem. Deixa eles se oporem, deixa eles nos perseguirem. Está tudo bem.
porque quem nos chamou é fiel para cumprir. Aquele que prometeu a boa obra, ele é fiel para cumprir, porque ele tem sustentado a igreja. E deixa eu te falar uma coisa, a igreja ela não é do apóstolo, não é do pastor Rodrigo, ela continua sendo do Senhor. Continua sendo de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, o qual foi muito confrontado, o qual sofreu muitas oposições. A sua perseguição foi tamanha que ele teve que dar a vida, mas eles não tinham entendido de que ele era um Messias, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e é sobre ele que a igreja ela está fundamentada. Ele continua sendo o nosso fundamento, porque ele é o Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqueles que foram chamados para transtornar o mundo estão aqui. É eu e você. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que nessa noite você saia daqui com essa palavra, uma palavra reflexiva, mas de alinhamento, que você possa entender em qual fase da sua vida onde você está. Onde foi que talvez você tenha se perdido, mas o Senhor lhe diz nessa noite: não importa o que aconteceu, existe um transbordado vinho novo para mim, para a sua vida. Mas você tem que querer. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do ouvido ao Senhor. Glória a Deus, que palavra. Vamos sair daqui hoje impactados, amém, igreja? Ainda tem uma porção do Senhor para a nossa noite, que é a ceia do Senhor. Nossa igreja, todo segundo domingo, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E faz parte, da nosso caminhar na presença de Deus, renovar a aliança com o Senhor todos os meses. Tem igrejas que celebram uma vez por ano, outras mensal, outras semanal, todo domingo. A nossa igreja é todo segundo domingo do mês. Nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga assim comigo: isto é o meu corpo. Bem bonito, diga assim: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora ouça no versículo 25, diz assim: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Repita comigo, diga: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Agora diga bem forte, diga assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Agora ouça, olha que lindo, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem ao seu vizinho. Está escrito aí? O que está escrito aí? Examine-se, pois, o homem a si. Diga assim comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora ouça, 29 assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Então sempre antes de nós cearmos, nós costumamos
a fazer alguns lembretes da igreja, algumas recomendações e lembrar o porquê desse momento. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a Santa Ceia, ela não é instituída por homens. A Bíblia diz que Jesus, antes de ele morrer, ele reúne os seus discípulos e ele prepara uma mesa e ele pega um cálice, um pedaço de pão e ali ele institui esse memorial. Foi antes de ele morrer. Então, quando nós distribuímos, é apenas um cálice de suco de uva e um pedacinho de pão. Mas quando nós consagramos, passa a representar o corpo e o sangue de Jesus, que foi entregue por nós. Agora, quando nós olhamos para esse momento ele não é de uma denominação, ele não é do apóstolo nem do pastor, a ceia ela é do Senhor Jesus. Então, antes de você participar, a Bíblia diz que você tem que fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba do cálice. Muitas vezes nós fazemos o autoexame e a gente acaba deixa para o mês que vem. Deixa para a próxima. E se nós não estamos preparados para participar do corpo e do sangue de Cristo, será que nós estamos preparados se Jesus voltar hoje? Então, é um momento onde você não tem que ficar olhando para a pessoa que está do seu lado. É um momento entre você e Deus. Existem igrejas que elas só deixam participar da ceia quem é batizado. É lógico que é um indicado, alguém que já passou por um discipulado. Mas a ceia é para discípulos de Jesus. Existem irmãos que já são discípulos, só estão aguardando o batismo, mas já servem a Deus e entendem o que é esse momento. Então, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você é um servo de Deus, se você está em aliança, em comunhão com Deus, esse momento é para você. Apóstolo, mas ontem estava em outra igreja, eu sei lá, posso ser hoje? Pode, porque a Bíblia diz que todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é um momento único, é um momento que traz força espiritual, quando nós fazemos da forma correta. Agora, quando a gente faz de qualquer jeito, nós entramos num período de fraqueza, espiritualmente falando. E aqui diz assim que o erro é você não discernir o corpo, porque não adianta eu participar da ceia do Senhor e estar brigado com o meu irmão. Lá no céu não vai ter o cantinho reservado para a igreja A, cantinho reservado para a igreja B. Todos nós somos um só corpo. É por isso que Jesus ele pegou o pão e ele partiu, porque embora nós somos muitos, nós somos um só pão, um só corpo. Estão entendendo? Embora há uma diversidade de igrejas e muitas até nem nos consideram como igreja, mas a base do Evangelho é Cristo. Então em Cristo nós somos um. Você sabia disso? Mas igreja tal não nos reconhece como igreja. Nós não precisamos de reconhecimento de homens. A base da nossa fé é Cristo. Então se aquela igreja, a base da fé é Cristo, ela é uma conosco. Embora a liturgia seja diferente, os dogmas sejam diferentes, a forma de culto e servir a Deus sejam diferentes, mas se a base da fé é Cristo, nós somos um, porque existe a multiforme graça de Deus. O Senhor ele se manifesta de várias formas. Eu estava comentando com o nosso amigo que veio hoje, ele disse, nossa, tem bastante igreja aqui nessa rua. Eu falei assim, então é bom, porque há uma diversidade de Deus, há formas diferentes de Deus trabalhar. E naquele dia ninguém vai ter desculpa de dizer eu não pude servir a Deus. Porque agora até para as ovelhas coloridas existe uma igreja que nos ama, que nos acolhe, e nós cremos que o amor de Deus é incondicional e Ele não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer que durante muitos anos disseram para você que você não podia participar desse momento porque você sabe quem você é. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que estava lá na igreja que você congregava tradicional, que já te conhecia, que já te usava, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Espírito Santo. Você não é uma surpresa para Deus. O Senhor te criou com um propósito, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E eu vim aqui lá de São Paulo trazer uma boa notícia para essa igreja. Que Deus vai te usar do jeitinho que você é. A notícia vai espalhar. Meu Deus, quem te viu e quem te vê. É o poder transformador da palavra. É o poder transformador do Evangelho. Haverá um impacto. Sabe qual é o maior impacto? É o testemunho de transformação de Deus na tua vida. Porque quando Deus quer transformar, meu querido, apenas em um minuto, Deus ele faz nova todas as coisas.
O gadareno, quando ele chegou diante de Jesus, ele tinha mais de 2.000 demônios. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou um ganhador de alma. A Bíblia diz que ele evangelizou toda a Decápolis. Sabe o que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades. A mulher samaritana, a reputação dela não era muito boa. Se fosse hoje, seria uma piriguete, a pegadora, né? Tinha lá 5 maridos. Mas o Senhor não está preocupado com aquilo que você fez daqui para trás. Quando você entra na presença de Deus, nós falamos de altar consertado. Essa noite foi a oportunidade que o céu nos concedeu para consertarmos o nosso altar. Quem sou eu para te julgar? A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. O justo cai até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado, porque em todas o Senhor o levanta. Então essa é a noite que o Senhor preparou para você fazer um concerto com Deus. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos, cubra sua cabeça, esqueça de quem está do seu lado. Nós vamos fazer esse momento de autoexame. Você vai lembrar dos 10 mandamentos. Será que eu matei alguém? Será que eu menti? Será que eu roubei? Será que eu desonrei meu pai e minha mãe? Mas o caminho da reconciliação com Deus é você confessar. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Então você vai agora pedir perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoe por aquilo que eu fiz em palavras, em pensamentos, atitude, tudo que entristeceu o teu espírito. Mas nessa noite eu quero renovar a minha aliança contigo. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o exame e participar. Porque quando você renova a sua aliança com Deus, você passa agora a fazer parte de uma vida fortalecida em Deus para viver coisas maiores. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nesse momento nós queremos te pedir o teu perdão sobre as nossas vidas, ó Deus. Tudo aquilo que nós temos feito, que tem entristecido, Senhor, o teu Espírito, nós te pedimos perdão nessa noite. Que nada venha impedir que a nossa oração, que o nosso clamor chegue diante de ti. Perdoa, Senhor, o que fizemos em palavras, em pensamentos e atitudes, ó Pai. E nesse momento nós renovamos nossa aliança com o Senhor. Nós não queremos fazer desse momento apenas um ritual, mas nós celebramos, porque eu sei, meu Deus, porque a vitória da cruz foi por mim e foi por todos que estão aqui nessa noite. E há um Deus que nos ama, que não faz acepção de pessoas. E é crendo, Senhor, nesse Deus que nós queremos sentar na mesa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você vai receber o pão e o cálice, vai permanecer sentado e vai esperar uns pelos outros até nós cearmos.
se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardará, em teus braços é o meu descanso. Cante conosco. Em teus braços é o meu descanso. Mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O meu lugar seguro. Em teus braços é o meu descanso. Lugar de amor, lugar de misericórdia. Em teus braços é o meu descanso. Me carregar em teus braços nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Meu Pai, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Só a igreja. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Todo dia, toda noite eu recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo, eu acharei conforto em ti. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O meu descanso em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sensual. Em teus braços é meu descanso. Sim, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Pega seu pão, seu cálice. Pega, nós vamos consagrar ao Senhor agora. Pega teu pão, teu cálice. Senhor, nós consagramos agora este pão, nós consagramos este cálice. A partir de agora, Senhor, ele representa o memorial do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. E nós somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus.
Declare comigo assim, diga assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Declare comigo assim, até que ele venha. Mais forte, até que ele venha. Mais forte, até que ele venha. Participe do corpo do sangue de Cristo. Melhor, declare nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia. Só quem conhece, cante comigo assim, ó. Se eu amo a mensagem da cruz, declare até morrer,
forte. até por uma coroa a trocar. Mais forte, declare nessa noite. Sim, eu amo A mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma. até por uma coroa a trocar. Os céus estão em festa nessa noite, amém, igreja? Aleluia! Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar nessa noite. Cante comigo assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Pega a tua voz. O desespero me tomar. Tem adorador em Recife. Por mais pressão que seja a situação, O controle. controle ainda está Aonde? na palma de suas mãos. Tem um Deus Eu tenho um Deus que não vai. que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar. Por mais pressão. Por mais pressão que seja a situação, Declare. o controle ainda está Onde? na palma de suas mãos. Então declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pega a tua mão. Declare. Choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Pega a tua voz. Declare ainda. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O céu está com saudade da tua adoração. Alabaixo e decomanai, alabassurianda laia. Dá lugar nessa noite. O Senhor marcou encontro contigo. Anderebi alaço e decomandei vialaias. E calabassurianda alabaixo. Siri queribi alaço e decomandai. Toda oração contrária está caindo por terra. Toda feitiçaria, macumbaria está caindo por terra nessa noite. Todo decreto maligno contra a tua vida está caindo por terra agora, agora, agora. Há uma liberação do céu sobre este lugar. Seja livre para adorar. Seja livre para glorificar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluias. O teu louvor é uma arma de guerra. Deixa Deus te renovar nessa noite. Quero ver você adorar. Choro duro na noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a